Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí, né, para o nosso resumo nesta segunda-feira, já 19 de janeiro de 2026, o mês voa, né? Estou aqui com a garganta irritada, querendo ameaçar uma gripe, sei lá, algo do tipo aqui, mas vamos na resistência aí buscando notícias para vocês, tá bom? Vamos começar aqui, olha, vamos começar pelo in-off que eu acabei de soltar, né? Soltei agora há pouco, com esses dois destaques. O deputado federal Alexandre Guimarães voltou a defender a pré-candidatura do Amélio ao governo e o ex-governador Mauro Carles meteu a colher dele na briga do Vanderlei com o Laurez, né? Vamos ver o que se trata disso aqui. Bom, primeiro foi a entrevista do deputado federal Alexandre Guimarães, a minha amiga Silene Borges, no programa O Quarto Poder, em que ele reafirmou sua candidatura ao Senado. Lembrando que lá atrás o pessoal dele estava todo assanhado defendendo ele para governador. Algo aconteceu nesse meio do caminho, que é que me disseram que foi a conversa dele com o Amélio. Fato é que então ele confirmou que ele vai ser candidato a senador e defendeu o Amélio, do presidente da Assembleia, Amélio Caires, como seu candidato a governador. Rasgou, elogiou o Amélio, disse que é um querido, disse que lá atrás já tinha visualizado essa possibilidade do Amélio ser realmente candidato, e realmente o Alexandre lá atrás já foi o primeiro nome mesmo a sair em defesa da pré-candidatura do Amélio a governador. E aí, ele perguntado se ele acreditava que o Amélio era o candidato do Vanderlei, ele falou, lógico, não podia falar pelo Vanderlei, mas na avaliação dele, que o Amélio seria a opção ou uma das opções do Vanderlei ao governo do estado. Até porque ele diz aqui, ó, eu entendo, lá atrás ele, o Vanderlei, né, tinha essa construção do diálogo, desse alinhamento, eu entendo que nada mudou nesse cenário, pelo menos politicamente, nessa caminhada, o que ele diz aí. Vamos ouvir o próprio deputado, o que ele disse para minha amiga Silene Borges, vamos lá. Meu candidato a governo do estado de Tocantins, lá atrás eu tinha dito isso, muito lá atrás eu já tinha visualizado isso, porque eu ando o Tocantins inteiro, sei as características do Tocantins. É um homem sério, homem sério, posicionado, de pulso, jeitoso, altivo, sensível no ouvir, sereno. Ele não precisa falar alto para poder se posicionar. O Amélio não precisa gritar para poder se posicionar. Ele não precisa atacar para poder se posicionar. É um tipo de político que eu admiro verdadeiramente. Então, eu me filio na condição de ter o Amélio, porque assim, eu acredito que o governador Vanderlei Barbosa tem feito um bom governo. E a continuidade das características do governo do estado de Tocantins. E um tocantinense que cedo calça a botina, que abraça o povo, que tem um tato, que tem um trato, que tem um jeito. Que come o chambari, que come a buchada ali. E que ao mesmo tempo tem a capacidade de gestão. Amélio é o candidato Vanderlei? O senhor que tem mais proximidade com o Vanderlei, com o governador, que eu. Eu não posso responder pelo governador Vanderlei Barbosa. Mas o que o senhor acha, na opinião do senhor? Eu acho que é uma das opções dele, é a opção dele ou uma das opções dele. Porque ele já havia anunciado antes. Lá atrás ele tinha essa construção do diálogo e desse alinhamento. Eu entendo que nada mudou nesse cenário, pelo menos politicamente, nessa caminhada. Então, assim, eu não posso... É isso aí, então vocês viram, é a mesma defesa. Eu tenho conversado com o pessoal do Amélio e gente ligada a ele, eles me dizem isso, falam, olha, o governador Vanderlei teve a conversa com o Amélio, não teve outra conversa, então o que está valendo é aquela conversa que teve lá atrás, ou seja, que o Amélio é o pré-candidato dele a governador. Agora, fato é que essa movimentação que resultou na volta do Vanderlei para o governo, a parte política dessa movimentação teve à frente o senador Eduardo Gomes, a senadora Dorinha e o apoio também do Gaguinho. Então, o que tem se entendido é que, a partir de agora, a Dorinha é a pré-candidata do Vanderlei com Gaguinho e Eduardo Gomes ao Senado. Agora, fato é verdade, o Vanderlei não se pronunciou publicamente sobre essa questão. Isso é bom levar em consideração, ok? Porque senão depois, mas não, ele não falou. Então, vamos estar acompanhando aqui. O que disseram que vai ter uma conversa semana entre o Vanderlei e o Amélio. Vamos ver se ocorrer, a gente vai trazer as informações para vocês aqui, beleza? Pessoal, e agora vamos para o segundo destaque que eu trago aqui no in-off de hoje, né?
que é essa questão do Carles. O Carles meteu a colher dele na briga aí do Vanderlei com o Laurez, lembrando, né, que o Vanderlei respondendo a um post da Cátia Abreu no X, muito duro, ele criticou o Laurez, que o Laurez o traiu, que não quer quem trai perto dele, traiu ele, a família, o governo dele e tal, e por isso ele admite que ele pediu para tirar o Laurez de lá do palácio, que ele não quer conviver no mesmo ambiente com uma pessoa que o traiu, segundo ele. O Laurez fez o vídeo, eu trouxe para vocês também, criticando, renegando que traiu, falando, eu não sou Supremo Tribunal Federal, não sou Polícia Federal, etc e tal, e pedindo nível no debate, dizendo que o Vanderlei está muito nervoso, muito com cheio de ódio, etc e tal. E aí o ex-governador Carles fez esse comentário aqui, né, ele gravou um vídeo para suas redes sociais no sábado, em que ele diz que tem um tratamento especial, tratamento respeitoso para o Vanderlei, quando o Vanderlei era vice, lembrando, o Vanderlei era vice dele, com o afastamento do Carles, o Vanderlei assumiu o governo, logo em seguida teve a abertura do impeachment contra o Carles, e antes de instaurar o processo de impeachment, o Carles renunciou, etc, etc, tá bom? E aí o Carles diz nesse vídeo que ele gravou que o Vanderlei, por exemplo, ele escolheu a Secretaria do Trabalho e Ação Social, foi escolhida por ele, né? Ele regrifa ainda aqui, né? Que para ele comandar essa pasta, né, no governo, tinha um respeito, disse para onde ele ia, ele levava o Vanderlei, que o Vanderlei tinha palavra, disse que os prefeitos, os vereadores de todo o estado é prova disso. Vamos ver o que diz aí um trecho dessa fala do Carles, tá bom? Vamos ver. Como ele está falando de traição, de perseguição, de rasteira baiana, aquelas coisas, eu quero lembrar ele nesse caso que aconteceu comigo. O meu afastamento, nos primeiros 15 dias, a primeira atitude que o governador, naquele momento interino, fez foi tirar toda a estrutura que eu tinha. Isso porque eu tratava ele bem. Imagina se eu não tratasse. Todas as van de ordem, carro, segurança, tudo que eu tinha, ele tirou. E começou a perseguição de todos que estavam dentro do Estado, que foram colocados na minha administração para poder fazer com que aquele Estado melhorasse cada vez mais, no qual eu deixei 2 bilhões na conta, aliás, 2.800 bi na conta, que hoje não tem R$1 e está devendo e está destruindo o Estado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a primeira coisa que eu tive foi que uma bola nas costas desse cidadão que hoje está reclamando do seu vice. A vida é assim. O que vale para mim, não vale para ele. Não é verdade? Mas, de qualquer maneira, eu quero me solidarizar com o Laurez. Laurez, ele é o vice-governador, tem que ser respeitado, e ele está sendo esculachado de uma pessoa que não tem, na minha opinião, moral para fazer o que está fazendo. Então vocês viram aí, né, o Carles metendo a colher dele nessa história, né, falando sobre o Vanderlei, e a coisa continua, né, o assunto tá tomando as rodas. No final de semana andei em algumas rodas aí, e era o assunto dos final de semana, o Vanderlei, Laurez, a briga, depois também esse vídeo do Carles, deu o que falar. Agora, o fato é também, pessoal, que o Laurez estava bastante sumido e o Laurez voltou ao cenário, né? Voltou ao cenário, ganhou os holofotes e soube ocupar bem o espaço. O vídeo foi muito bom, a resposta, um texto muito bom, o ambiente, como ele respondeu e tal, foi bem produzido, etc e tal. É isso, o Vanderlei levantou a bola e o Laurez acabou cortando, né? Eu acho que essa é a questão. Vamos ver outros destaques que eu trago aqui também no in-off. Hoje, a lamentável perda aí do Raul Jungmann, né, que é o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, foi ministro do Fernando Henrique, foi ministro do Temer, tem uma história aí com o país. A Kátia fez uma mensagem dizendo que o considera entre os 10 maiores intelectuais brasileiros,
é um grande formulador, coisa rara hoje no Brasil, ela disse, e que teve o privilégio de conviver proximamente e ser sua consultora no IBRAM, um mentor espetacular. Uma pena aí, né? Uma perda para o país realmente, num momento de perdas de líderes. Outro destaque aqui que eu trago para vocês, que o ex-deputado federal César Halum está de malas prontas para ir para o PSD do Kassab, que no estado era presidido pelo senador Irajá. Quando o Laurez se filiou, o Laurez assumiu o comando regional do PSD. Então hoje o presidente regional do PSD é o vice-governador Laurez Moreira. O Laurez e o Halum estarão quinta-feira lá em São Paulo, né? Para a filiação do Halum, e a ficha do Halum vai ser abonada pelo presidente nacional Gilberto Kassab, pelo Laurez, e o Halum me contou que ele foi um dos fundadores do PSD, né? Bom, lá em Colinas, trouxe aqui o prefeito Josimar Casarim. Ele está realmente decidido a renunciar ao mandato em abril, vai renunciar para ser candidato a deputado estadual e vai fazer uma dobradinha lá na região com o ex-governador Sandoval Cardoso, que é pré-candidato a deputado federal. O Sandoval, que já foi deputado estadual, né? Daí, quando era deputado estadual, teve aquela renúncia do governador Siqueira Campos e do vice João Oliveira, e ele assumiu o governo do estado, enfim, foi candidato, perdeu com Marcelo Miranda aquela eleição, ok? E aqui nós vamos ter a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama do Brasil, vai estar aqui no dia 7. No dia 6, ela vai chegar em Palmas para um encontro fechado com 120 mulheres. E no dia 7, às 9 horas, vai para esse evento aberto lá em Paraíso. Toda essa articulação, organização aí está sendo feita pela presidente, a Michele é a presidente nacional do PL Mulher, e a Nilmar, que está organizando isso aí, é a presidente estadual do PL Mulher. É isso, pessoal, esses são os destaques para começar a semana, né? A semana está um período ainda fraco, apesar que tem uns debates bons, né? Mas está um período ainda fraco. A partir da volta da Assembleia e da Câmara no início do mês, das câmaras, né, no início do mês, o bicho vai pegar, vai acelerar, vai ter muita movimentação, mas nós vamos estar trazendo tudo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, meus amigos, minhas amigas, e nós voltamos nesta terça-feira para outro resumo. Um abraço a todos e até a próxima.